Paz do Senhor. Se puder, acene aí com a mão, chegue mais perto, cumprimente, que Deus te abençoe. São todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tome o seu assento, vamos à palavra do Senhor. Queremos saudar mais uma vez os nossos amigos e irmãos pela internet. E você que não acompanhou online, mas vai assistir esse vídeo depois no canal da igreja, que Deus te abençoe, que você seja poderosamente enriquecido com a palavra de Deus. Queridos, como eu iniciei dizendo, considerando que nós estamos em uma semana de festas, festa de Natal, festa de final de ano, muita gente viajando, graças a Deus por isso, que Deus, assim como levou em paz, traga em paz todos os nossos irmãos. Nós queremos manter o nosso culto de estudo bíblico, e eu falei com o pastor Wagner que eu preferi não dar continuidade à matéria do discipulado Ideia Transformadora pela falta de muita gente. Então, o que me ocorreu? Eu ministrei uma palavra alguns dias atrás aqui, eu acredito que foi na quinta passada. E é curioso que, de todas as outras mensagens que o Senhor me deu, eu recebi muitos text messages, muitas mensagens e e-mails sobre a mensagem que eu preguei no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Então, eu quero repassar ela em tom de aula, em característica mais sistemática, para que fique registrado também no nosso canal. Nós tivemos um problema naquela ocasião em que o vídeo ficou fragmentado. Então nós queremos que os que acompanham os nossos estudos tenham acesso a toda a informação que Deus nos dá aqui. Eu quero voltar a falar então sobre ela e dar um destaque com maior clareza, e que você guarde essa palavra no seu coração. Ela é uma palavra alguém diz: poxa, pastor, que palavra dura, que palavra confrontadora. A Bíblia, queridos, ela é um eterno confronto. Todas as vezes que nós abrirmos a palavra de Deus, nós seremos confrontados em alguma área, porque nós seremos constrangidos, nós seremos convencidos de que, se nós não nos alinharmos, se nós não reajustarmos o nosso relacionamento com Deus, os valores e os princípios de Deus na nossa vida, nós sempre vamos ter problema. Você abriu a Bíblia, você vai encontrar o céu ou o inferno, verdade ou mentira, ou bem ou mal, e nós vamos ser confrontados por isso, né? Quando nós falamos de promessa, muitas vezes nós buscamos: Senhor, eu quero promessas como está na Bíblia. Nenhuma promessa de Deus que está na Bíblia está sozinha. Ou seja, toda promessa de Deus na Bíblia vem acompanhado de um processo de renúncia. Então, por que eu não estou vivendo esse favor? Por que eu não estou vivendo essa promessa, esse tempo de Deus? Porque vem acompanhado de um processo de renúncia. E a renúncia é a parte mais dolorosa, né, de aceitar. O que temos aqui? Nós estamos já há pelo menos 6, 7 ou 8 meses, de fato, sendo ministrados pelo pastor Wagner sobre discipulado. A nomenclatura está mudando, o vocabulário está mudando, então nós estamos ouvindo frequentemente sobre paternidade, unidade, lealdade, discipulado, reino de Deus, visão apostólica, geracional, filhos espirituais, discipulado um a um, discipulado individual, grupos de relacionamento, ideia transformadora, levar Jesus adiante, transferir a visão, transmitir a visão, enfim. A mensagem que eu trouxe há alguns dias atrás, ela é uma mensagem bastante contundente, ela é muito forte, porque ela acontece em um momento decisivo, muito importante na vida de Jesus, e nós aprendemos muito com ela. Então, vamos ler novamente o texto, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos,
capítulo de número 14. E vamos ler todo o texto, do verso de número 43 ao verso de número 52. Glória a Deus. Marcos, Evangelho, capítulo 14, do verso 43 ao verso 52. Diz assim a Bíblia: E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Versículo 40 e 44 é onde nós estamos. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. Versículo 45, e logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. E aí vem os versículos interessantes. Versículo 40 diz: Então deixando, todos fugiram. Agora veja o verso 51 e 52. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levante o rosto. O texto é bastante curioso e ele é um texto muito forte quando você amplia a visão sobre detalhes como, por exemplo, o que esse rapaz completamente nu, coberto só por um lençol, seguia Jesus. O que esse rapaz está fazendo ali? A Bíblia diz que quando ele foi descoberto, tentaram pegar ele. Quando Jesus estava sendo preso, aquela multidão de discípulos que junto acompanhava os soldados e os que vieram prender a Jesus, eles se assustaram e correram, deixando Jesus sozinho. Esse rapaz tentou se misturar junto do povo, ele foi visto, teve dificuldade, a sua nudez e o frágil lençol o impediu, foi pego de surpresa. Quando foi descoberto, ele deixou o seu lençol e fugiu nu. E é um texto assim, que nos chama a atenção. Por quê? O que está acontecendo aqui? É um momento crucial na vida e no ministério de Jesus. Enquanto Jesus está no Getsemane orando, e todo aquele processo de angústia, dor, aflição, por antecipação acontece em Jesus, o suor que se transforma com gota de sangue, ele roga ao Pai pedindo que passasse dele aquele cálice. Ele consegue ver isso. Toda essa informação é processada diante dos olhos dele. Queridos, isso aqui é algo bastante interessante, a soberania de Deus está aqui. Deixa eu te contar uma coisa só para você pensar. Você consegue imaginar se Abraão, por algum momento, visualiza isso comigo. Você consegue imaginar se Abraão, por algum momento, parasse para questionar Deus à altura, colocando força e coragem no seu questionamento? Muita gente olha e diz assim: eu queria ter uma chamada como a de Abraão, engrandecerei o seu nome, farei você grande na terra, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, mas quem te abençoar, eu vou abençoar, porque o seu nome vai ser poderoso. Imagine se Abraão pudesse parar por alguns instantes e questionar a Deus sobre a força do propósito de Deus na vida dele. Que força?
Deus disse assim para Abraão: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Gênesis capítulo 12. Que eu ainda vou te mostrar. Que terra é essa? Aonde fica essa terra? Que lugar é esse? Não, eu vou te mostrar. Confia em mim. Sai da tua casa e da tua parentela. O que Deus está dizendo nas entrelinhas? Deixe o teu lugar de conforto. Deixe a casa de seus pais. Deixe a mão que te acalenta, o braço que te segura, a porta que te protege, a cama que te acolhe, o lugar que quando você está em dificuldade, o pai levanta e diz: o pai está aqui, está tudo bem. Ele está dizendo: sai de abre mão de toda a sua estrutura de segurança e vem depender de mim. Depender de mim aonde? Pelo deserto. Vai. Para que lugar? Em que direção? Não, eu ainda vou te mostrar. Você tem que confiar. A sua jornada será pelo deserto, trocando nas entrelinhas. Se prepare para muito calor ao longo do dia. Se prepare para muito frio à noite. O seu caminho será pelo deserto. Se prepare para a fome. Se prepare para a sede. Se prepare para os animais característicos do deserto. Se prepare. Você pode morrer de sede, você pode morrer de fome, você pode morrer de qualquer outra coisa. E tem mais, Abraão: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você sobreviver à fome, se você sobreviver à água, se você sobreviver ao deserto, mas se desviar da minha presença, e quem mata você sou eu. Chamada interessante, não? É engraçado quando a gente diz: Senhor, me dá uma chamada, ou me usa em tuas mãos. Ele diz: vem comigo. Para onde? E aí o Senhor começa ali a fazer uma exigência de compromisso. Agora, imagine se Abraão por alguns instantes parasse para discutir com Deus sobre essa ideia louca de depender dele, correndo o risco de morrer a qualquer momento. E ainda que ele fizesse aparentemente tudo certo, mas se desviasse um pouco do propósito, quem mataria ele era Deus. Agora, preste atenção nisso, que é muito interessante. Imagine Abraão questionando Deus e dizendo: o senhor é muito engraçado, né, Deus? Não, é incrível, o senhor é muito hilário. Por que, Abraão? O senhor vem falar comigo de deserto? O senhor vem falar comigo sobre morte? O senhor vem falar comigo sobre sede, sobre fome, sobre depender, sobre confiar? Alguma vez o senhor dependeu de alguém? O senhor tem ideia o que significa o senhor aí em cima, como todo poderoso, olhar para eu aqui embaixo, como um desgraçado imortal, e dizer: se você não andar pelo caminho, você morre. O senhor tem ideia? É muito fácil falar sobre morte para o senhor, pelo menos eu acho que sim. O senhor morreu alguma vez? O senhor nunca morreu. Interessante. Então o senhor nunca morreu, mas se eu fizer tudo errado eu morro. Então quer dizer que eu tenho um problema aqui. O senhor pode me ajudar? Porque é fácil falar de morte. Vem viver morte como eu sou, como gente. Imagina se Abraão decide discutir com Deus sobre isso, pastor Fernando. Porque eu e você, com frequência, discutimos com Deus sobre isso em pensamento. A gente só não tem muitas vezes coragem de falar, mas a gente discute aqui. Imagina Abraão discutindo essa provisão. Não é muito interessante o senhor aí em cima, todo poderoso, em seu trono esplendoroso, olhar para mim e dizer: não me desobedece, senão eu mato você. O senhor já ouviu falar de morte? O senhor morreu algum dia? Irmãos, lá no Getsemane, quando Jesus se prostra e diz: Pai, passa de mim esse cálice, nas entrelinhas Deus diz: não vai dar, porque se a gente não morrer agora, eu conheço a natureza do homem. O homem vai jogar na nossa cara por toda a vida que nós não tivemos coragem de morrer, que nós não tivemos a coragem de encarar a morte, mas liberamos sobre ele o medo e o pavor pela morte. Então a gente não tem como deixar isso para lá. Então nós temos que morrer, mas fica tranquilo, morrer para ressuscitar, para que o homem acredite que nós estamos no controle de todas as coisas. Querido, eu acabei de dar uma boa notícia a alguém aqui. Eu espero que seja para todos, mas eu acabei de dar uma boa notícia a alguém aqui. Você veio aqui esta noite só para ouvir isso. Deus não perde o controle da sua vida um minuto sequer. Quantos podem dizer graças a Deus por isso?
Deus não perde o controle da sua vida. Você pode não estar entendendo nada, é porque você está tentando explicar a sua vida segundo você mesmo. Você esqueceu só de um detalhe, que existe Deus. Existe Deus no controle absoluto de todas as coisas. E a Ele seja a glória para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está no Getsêmani. É um momento crucial aqui. Ele está junto do Pai, e o Pai está dizendo: não dá, a gente vai ter que morrer, porque senão o homem vai cobrar de nós. Olha, nós não morremos, então o Senhor não pode me cobrar disso. Então a gente vai morrer. Jesus está sendo o pivô de uma discussão nos bastidores de Jerusalém. Judas está muito motivado e endemoniadamente possuído da cabeça aos pés, tomado pelo próprio Satanás em carne e osso. Ele agora constrói, ele traz a motivação última, dizendo: não, fique tranquilo, eu sei onde ora, aonde ele ora, eu sei quanto tempo ele fica lá, eu sei em qual monte ele está, mas está de noite, como é que a gente vai conhecer ele? Não, fica tranquilo, aquele que eu beijar, esse é ele, e a gente vai poder prendê-lo. Bendito seja o nome do Senhor. É um momento muito forte aqui. Jesus está sofrendo o castigo que iria nos trazer a paz. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a ele seja a glória para sempre. Todo esse mistério de Deus estava sendo processado. Já havia um tumulto na cidade. Já havia um alarde na cidade. As pessoas estavam curiosas para saber por que os soldados àquela hora da noite se agitavam, e quem eram aqueles que com tocha balbuciavam palavras de: agora prendam mesmo, vamos ver morrer, vai ter alguém novo na cruz amanhã. A cidade está tomada, as pessoas estão curiosas, todos querem saber. Judas se aproxima, uma grande multidão já havia sido arregimentada, os soldados estavam ali, e de repente a Bíblia diz no verso 51 e 52 que um jovem aparece junto da multidão, e ele estava apenas coberto por um lençol, nu por debaixo do lençol. E é interessante o verso 51 que diz: e ele o seguia. Esse jovem, ele teve muitos privilégios. Por mais terrível que pudesse ser, ele foi testemunha viva de todos aqueles últimos minutos de Jesus, especialmente no contexto da traição de Judas. Ele acompanhou a chegada dos soldados. Ele acompanhou todo o desenrolar dos fatos. Ele prestou atenção nos varapaus, nas lanças, na velocidade. Também ele prestou atenção na singeleza, na doçura, na leveza de Jesus. Sem reagir brutalmente, sem responder com ira. Era interessante, pastor Fernando Balseiro, que ali os soldados pensavam que estavam no controle, mas o controle estava totalmente com Jesus. Ali não eram os soldados que estavam indo prender a Jesus, mas era Jesus quem decidiu entregar-se para o sacrifício. Então todo o controle estava ali. Ele viu o momento em que Judas foi tomado de sobressalto, e olhares dos soldados, como quem diz: mostre-nos quem é. Judas junto de todos os outros, porque alguém podia olhar e dizer assim: quem será? Quem será? De repente o amigo que comia com ele na mesa se sobressai na multidão, aparece naquela clareira que foi aberta, Jesus ali, Pedro, Tiago e João atormentados, assustados. Judas chega e dá um beijo em Jesus. Era a única coisa que podia paralisar a Jesus, um gesto de amor. As lanças, os varapaus, a violência, as redes, as correntes, nada. A única coisa que podia deixar Jesus sem ação era um gesto de amor.
É a única coisa que faz prender a atenção do Senhor em nós, é um gesto de amor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou e um filtro do sangue de Jesus, o filtro do Calvário, tirou toda a ira de Deus de sobre nós, e o amor de Deus conseguiu ser paralisado, e a misericórdia de Deus, aleluia, foi acionada para não sermos consumidos, e por isso estamos aqui hoje. Esse rapaz viu tudo isso se desenrolar, ele viu a disposição de Pedro em tomar da espada e cortar a orelha de Malco, e simplesmente Jesus, ao mesmo tempo que o exorta, dizendo: eu não ensinei isso a vocês, eu não ensinei violência a vocês. E curiosamente Jesus toma a orelha e coloca de volta onde estava, do servo do sumo sacerdote. Todo o ministério, o sonho daquele rapaz é restaurado. É uma coisa interessante. Agora, aquele jovem, é isso que me chamou a atenção quando eu li esse texto. Por isso que eu estou trazendo ele com característica sistemática, contanto que é muito forte, para que você guarde isso, irmãos. Porque aquilo que eu prego aos irmãos é o que fala muito comigo, porque eu também aprendo, eu também sou gerado nisso. E a Bíblia diz que, curiosamente, esse rapaz, ao ver tudo isso, a multidão, ela se assusta, ela sai correndo. Jesus está sozinho, aquele rapaz também reage. Os soldados vão contra ele e ele não permanece. E é interessante que a Bíblia não diz assim: e uma multidão que seguia a Jesus estava ali acompanhando os soldados. Não, a multidão veio com os soldados. A única expressão, por isso que me chamou a atenção o texto, a única expressão de quem o seguia de fato, seguindo-o para estar junto, era o rapaz. Só que aí eu pedi ao Espírito Santo que me ajudasse a entender esse ponto interessante e curioso, coberto por um lençol, mas por dentro do lençol ele estava nu. Então, eu considerei algumas coisas e quero repartir com os irmãos, para que vocês entendam o que representa seguir a Jesus coberto por um lençol. O que a Bíblia está nos dizendo? O que significa seguir a Jesus coberto por um lençol? E uma das coisas que eu lembro ter destacado foi que é um grande perigo se aproximar de Jesus para o seguir. É um grande perigo se aproximar de Jesus para o seguir. Porque se o nosso gesto de estar perto dele não estiver fortalecido por um compromisso a ele, nós vamos segui-lo por aparência, vamos segui-lo por conveniência. E no momento em que nós mais precisarmos do testemunho da nossa fé nele, nós é que vamos nos frustrar, porque nós não teremos resposta nenhuma do céu em nosso favor. Não se pode seguir a Jesus por mera curiosidade. Não, eu estou indo à igreja porque eu não tenho para onde ir. Eu estou indo à igreja porque eu quero ver, eu sou curioso com relação às coisas que estão dentro da Bíblia, eu quero ver se isso tem forma, se isso tem corpo. Não, eu quero ver o que está acontecendo. Não, é uma multidão ali, estão prendendo o Rei dos Reis, vão matar o Filho de Deus. Eu estou vendo a injustiça, há uma ação de traição. Eu estou vendo um discípulo endemoniado da cabeça aos pés. Eu estou vendo os demônios operando na vida de um homem. Eu estou vendo Judas traindo o seu Senhor. Cuidado, porque se somos movidos pela curiosidade, quanto mais precisarmos da nossa fé em Jesus, nós vamos ter uma grande surpresa. Nós não vamos achar nada e não vamos encontrar nada. Então, o que representa estar seguindo a Jesus coberto por um lençol? Então, eu considerei algumas coisas. Primeiro, seguir a Jesus coberto por um lençol, ele pode significar estar seguindo a Jesus apenas por euforia e não por compromisso. Queridos, seria cômico se não fosse verdade, e trágico no final, permanecermos com Jesus apenas por momentos de euforia.
apenas por um culto de domingo à noite, em que o louvor bem tocado e uma palavra bem pregada e uma harmonia de relacionamento fosse a única coisa que nos prendesse a Jesus. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, quando nós somos procurados pelo nosso testemunho, a gente simplesmente é pego de surpresa, porque nós nos vestimos bem com o lençol, mas por dentro nós não temos conteúdo algum. Isso não pode acontecer com os seguidores de Jesus, com discípulos de Jesus. Ele seguia Jesus, mas ele seguia de forma indevida. Ele seguia Jesus, mas ele não tinha aliança, ele não tinha compromisso, ele não era verdadeiro, ele era casual. Se me servir, se me for conveniente, se me der satisfação, se for prazeroso, segundo, eu preciso que o Senhor me mantenha confortável, eu tenho exigências, então Deus precisa atendê-las para que eu permaneça aqui. Aleluia. Nós não seguimos ao Senhor pelo que Ele tem para nos dar, nós seguimos ao Senhor porque nós o amamos, e esse amor tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, ele não pode ser eufórico, ele não pode ser casual. Não, se em algum momento eu for provado muito na fé, eu vou desistir desse Senhor. Isso não pode ser sentimento em nós. Não podemos seguir a Jesus por mera curiosidade, deixa eu ver o que vai acontecer. Nós precisamos seguir a Jesus com compromisso, com verdade, com decisão, com vida e com envolvimento. Eu estou aqui, Senhor, e nós estamos juntos e vamos juntos até o final. Você está me entendendo? Diga graças a Deus. Se o que você ouve não te preocupa, glorifica o Senhor com alegria, porque você está dizendo: Senhor, eu tenho compromisso contigo, eu não estou aqui porque eu sou curioso, eu estou aqui porque eu te amo, Senhor, e eu confio em ti. O que mais que eu vi no texto? Havia ali um mancebo seguindo a Jesus, coberto por um lençol, seu corpo estava nu, tentaram pegar o rapaz, mas ele largou o lençol, que vergonha, e saiu correndo nu. O que significa seguir a Jesus também, ainda coberto por um lençol? Isto fala de uma vida com Deus superficial, que não tem conteúdo. A gente arruma um arranjo, a gente constrói uma maquiagem do lado de fora. E no trabalho que nós estamos desenvolvendo, quando pregamos aos domingos sobre quebra de maldição, cura da alma, cura das memórias, tratando o seu passado, trabalhando com família, maldição hereditária, a gente tem batido muito nessa tecla, porque a gente consegue, curiosamente, maquiar nossa vida pelo espírito da religiosidade. E tudo aquilo que não é tratado, tudo aquilo que não é confessado, tudo aquilo que não é aberto, ele não vai embora, ele fica presente ali. E seguir a Jesus coberto por um lençol é também seguir a Jesus de forma superficial. E se é uma coisa que nós precisamos nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias da igreja, em que o espírito da apostasia já se ergue com veemência, em que a família é confrontada, o casamento é confrontado, a educação dos filhos, o que é moral, o que é bom senso, a mídia, a televisão, a internet vende aquilo que a gente chama, é forte, mas é o vômito de Satanás, é o esgoto do inferno sendo despejado pelos rios e rios de maldade e pecado que o mundo vive hoje. Nós não podemos ficar com vida superficial. Você precisa estar certo de quem é Deus, do que a sua palavra significa, do que é orar, jejuar, estar junto do altar, ser sacerdote na sua casa, ser um marido fiel, uma esposa fiel, um filho temente ao Senhor, de produzir o efeito do reino de Deus do céu. Irmãos, em nome de Jesus, o que é que eu sinto no meu espírito aqui agora, enquanto eu falo sobre isso, é que se você veio esta noite, se você está ouvindo esta palavra, Deus também está dizendo a você que Ele vai fortalecer sua vida, fortalecer seu joelho, seu testemunho. Deus
Deus te ama muito, Ele não vai abrir mão de você para o mundo, mas em todo momento que o mundo bater a sua porta, o mundo vai encontrar um homem, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, cheio da palavra. Eu libero esta palavra sobre a sua vida, você pode glorificar ao Senhor por isso. Diga aí para você mesmo, diga: o meu compromisso com Deus é fiel, não é superficial, eu amo a Deus de todo o meu coração, aleluia. Deus seja glorificado por isso, glória a Deus. O que mais esse texto está dizendo? Está coberto com um lençol também pode significar a escolha daquilo que parece certo do que aquilo que tem que ser certo. Irmãos, isso é um grande desafio para essa geração. É escolher aquilo que parece certo. Não, parece certo, parece legal, parece bom. Só parece, mas é certo quanto? Obrigado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Você pode. Pastor Wagner gravou um vídeo sobre a Coca-Cola, e é interessante porque ele mesmo cita no vídeo que ele presenciou isso com o pastor Cláudio Duarte. O garçom chegou e disse assim: o senhor gosta de Coca-Cola? Gosto. O senhor quer? Quero. Vou buscar? Não precisa. Por quê? Porque me faz mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aquele rapaz viu o tumulto, não viu? Era de noite, gente. Eu até usei a expressão do gato. De noite todo gato é pardo. Você não consegue descobrir a cor do gato, não é? Ele viu o tumulto, o murmúrio, as tochas acesas, muito soldado. É um acidente. O que aconteceu? A gente vê um acidente por aí, uma coisa diferente, todo mundo para, o trânsito fica lento, todo mundo quer saber se morreu, se não morreu, quem está lá. Ele está curioso, então o que ele imagina? É de noite. Ninguém vai notar. Eu não vou ter muito tempo para me arrumar como eu deveria. Então eu vou pegar um lençol, vou jogar por cima de mim e vou entrar no meio do povo. E ninguém vai notar. Eu acho que dá certo, mas não era o certo. Ele estava nu e a sua vergonha foi vista. Eu acho que vai dar certo, eu vou me misturar no meio do povo. Ninguém vai notar, é de noite mesmo, todo mundo usa roupa longa, é a roupa do homem, então eu vou poder enganar, eu vou passar batido. O perigo de pegar a palavra de Deus e usar segundo a nossa conveniência. Há um texto bíblico que é o texto que me dá maior temor nesses 26 anos pregando a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 28 ao versículo de número 32. O sacerdote que falar a minha palavra, fale segundo a minha palavra. Não diga assim, diz o Senhor, se o Senhor não disse. Ai daquele que fizer errar pela minha palavra, ensinando o que eu não falei. Porque aqueles que falam a minha palavra, mas não é segundo a minha palavra, fala em nome de demônios. Irmãos, isso é muito forte. Eu não posso pegar um texto bíblico e criar um significado, uma aplicação que ele não tem. Eu posso pregar para você a palavra de Deus, com base na palavra de Deus, mas eu não posso te sugerir o que o texto não está dizendo. Se eu fizer uma aplicação imaginária, eu estou emocionado, o texto é forte e eu criei uma ideia. Tudo é possível ao que crê. Então fique tranquilo que Deus vai resolver todos os seus problemas a partir de agora. E aí passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos e os seus problemas não são resolvidos. E eu te deixei doente, porque eu usei a palavra de Deus não como ela estava estabelecida. Não há nada impossível para Deus. Aonde?
aonde o propósito dele prevalece na nossa vida. Sara, não há nada impossível. Você vai ter um filho, porque o meu propósito é o pai de uma geração. Não significa que tudo que você e eu pedimos a Deus tem propósito de Deus. Isso é muito forte. Aleluia. É a ideia de pregar o que parece certo, em vez de pregar o que é certo. E quando não falamos segundo a palavra de Deus, criamos uma frustração contínua. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, pelo menos 16 ou 17 anos, 16, 17 anos, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu sou formado em contabilidade, com habilitação em informática. Cheguei em Foz do Iguaçu, trabalhei em banco, trabalhei no RH da Frigobras Sadia. Era uma vida de contratação, contabilidade, administração de pessoas e tal. Minha esposa professora. De repente Deus revoluciona a nossa vida em Toledo, acabou todo mundo para Foz do Iguaçu. Comecei a trabalhar numa importadora, para resumir, ganhava um bom salário, deu uma crise no Paraguai, o dólar subiu, fui mandado embora, porque as lojas não conseguiam se manter, ninguém comprava no Paraguai, porque o dólar ficou muito caro. No outro dia, eu ganhei a conta hoje, no outro dia, eu peguei uma caixa de isopor, coloquei 60 queijos Minas, queijo magro, e fui para a Ponte da Amizade. Numa caixa eu tinha queijo, na outra caixa eu tinha água mineral. Eu vendia nos táxis do Paraguai, vendendo queijo, vendendo água. Vendia pelas lojas. Na loja que eu trabalhei, importadora. Na loja que eu trabalhei, na quarta-feira, ganhei a conta. Na quinta-feira eu passei lá e vendi 13 queijos. Porque eu aprendi uma coisa com o meu avô. Você pode passar a vida toda sem ter uma carteira assinada, mas você não pode passar um dia sem trabalhar. Isso é diferente. A gente pode passar a vida toda sem ter um trabalho registrado. Eu não tenho carteira, usando uma expressão brasiliense, mas eu não tenho registro legal, mas eu trabalho todo dia. Então, eu nunca tive preguiça. Vamos trabalhar. Teve um dia que eu não vendi nada, o queijo estragando, a água esquentando, sentei 42 graus na Ponte da Amizade. Sentei, fiquei ali no meio-fio, olhando para o céu. Daqui a pouco passa um rapaz, bate nas minhas costas e diz assim: levanta e anda, meu servo, porque não é aqui o teu descanso. E eu fiquei nervoso com o rapaz. Eu falei: para de me incomodar. Vá plantar batata, me deixa quieto. Eu estava nervoso. Olhei para o céu e disse: Deus, seguinte, de todas as promessas que o Senhor me fez, são mais de 10. Vamos fazer o seguinte: se o Senhor puder cumprir uma só, esquece as outras. Nem conversamos sobre as outras. Mas escolhe uma. Cumpre pelo menos uma. E tá bom. E baixei a cabeça, nervoso, atribulado, fui embora. O Júnior era pequeno, devia ter em torno de uns 2 anos de idade. E o Júnior tinha um problema que quando ele chorava, o sistema respiratório dele inchava. Ele tinha uma alergia, de repente inchava, ele perdia a respiração. E o médico dizia: quando der a crise, não deixa ele chorar. Porque se ele chorar, quando ele começava a chorar, ele perdia o fôlego, ficava todo roxo, pintava todo o rosto de pontinhas roxas, e ele ia morrendo cada vez que dava a crise. Eu cheguei naquela noite atribulado, sem nada, não vendi nada em casa. Minha esposa olhando para mim, eu disse: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que deu errado? Naquela noite, madrugada, dá crise no Júnior. A Vivi ouve a respiração dele fraquinha. Disse: levanta, amor, o Júnior está em crise. Peguei o Júnior roxo, a respiração não voltava. Peguei desesperado nos braços, ergui e disse: Deus, o teu sangue de Jesus tem poder. Coloque a tua mão agora, traz esse menino de volta. Eu não aceito isso, mas isso não, mas isso não. E aquela batalha com Deus de madrugada, e o Júnior não respirava. E de repente me deu uma ideia. Eu peguei o Júnior no colo, e ele não podia chupar sorvete, não podia chupar sorvete de chocolate. Ele atacava, nada que tinha gelado, principalmente chocolate, dava crise, era uma coisa terrível. Eu peguei ele no colo e olhei para ele e falei assim: filho, não chora. Ele pequenininho. Eu disse: filho, não chora, não chora. Se você não chorar, o papai vai comprar um pote de 5 litros de sorvete de chocolate, e o pai vai dar todo para você. E a Vivi na porta do quarto dizendo: não, ele não pode comer, não.
Disse: se você não chorar, o papai vai comprar uma bicicleta grandona, igual a bicicleta do vovô, que ele gostava da bicicleta do vovô. E a Vivi na porta dizia: não tem dinheiro, não vai. Ele vai parar de chorar e vai procurar o sorvete e a bicicleta não tem dinheiro. E eu comecei a fazer uma série de promessas para o Júnior no colo. E à medida que eu ia fazendo promessas, ele voltou a respirar. O rosto clareou. E de repente a voz de Deus invadiu a sala e disse: viu porque eu faço promessas? Eu faço promessas para não te ver sofrer. Eu faço promessas para você não chorar tanto. Eu faço promessas para você não sofrer tanto. Mas saiba que há coisas na sua vida que eu nunca vou fazer. Mas há outras tantas que eu farei e compensarei a tua esperança em mim, porque eu sou Deus na sua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Pastor, por que eu estou cheio de promessas? Porque Deus está te mantendo vivo. Enquanto Ele te faz promessas, Ele te mantém vivo. Tem coisas, irmão, que Ele não vai fazer, mas eu te garanto, o que Ele fizer vai compensar todas as outras. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Todas as coisas têm de Deus o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus está no controle, glorifique ao Senhor. Não perca a sua bênção tentando fazer o que parece certo, só porque o que é certo exige mais compromisso. Não, eu vou me misturar no meio da multidão, vou jogar um lençol por cima, ninguém vai me notar, eu vou passar batido mesmo. Não, eu vou me misturar, vou ficar junto, vou ficar perto, vou de vez em quando. Não faça isso. Participe, venha para a visão, venha para o corpo, venha para a estrutura, procure o seu lugar. Olha, o que está acontecendo, em que eu posso ajudar, onde posso ser útil. Eu não sei muito o que fazer, mas eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Alguém pode despertar o que há de melhor em mim? Vem para o meio, irmão. Vem para aquilo que está sendo certo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ainda, voltando nesse estudo sistemático desse assunto, o que mais que eu aprendo? Lendo o texto de novo: um certo mancebo seguia, envolto em um lençol. Ninguém andava com lençol, não tem como, você tinha que estar vestido, era noite, você podia ficar exposto, a nudez era vergonha. O corpo nu debaixo do lençol, tentaram pegar o rapaz. Ele sai correndo, larga o lençol e a nudez dele foi vista. Que o Senhor nos guarde e nos cubra com o seu sangue. O que mais que o Senhor me disse aqui? Ele pareceu estar fazendo a diferença entre os demais. Por quê, pastor? Porque no versículo anterior, no versículo 50, diz que aquela multidão simplesmente fugiu, deixando Jesus. Mas o versículo 51, ele é claro em nos mostrar, em nos dar a informação de que aquele rapaz, ele insistiu em ficar mais perto. Só que quando ele foi pego de surpresa, ele disse: ó, prendam. Ele é seguidor, ele deve estar junto. Ele sai correndo. Então o que eu descubro aqui? O que também significa estar coberto com lençol? Significa que nem tudo aquilo que é diferente faz a diferença. Ah, mas é diferente. Cuidado, quanto da diferença vai fazer? Eu estou vendo o Diogo lá atrás. Nós passamos, pelo menos, eu não sei o que o Diogo enfrentou por aí, mas eu e o pastor Wagner sofremos muitos confrontos no Congresso dos Jovens, porque nós fizemos uma dinâmica de, como é que chama? Música eletrônica, de louvor e adoração. Quando nós estávamos no retiro dos jovens, nós trabalhamos com música eletrônica, lá no camp dos jovens, e Deus derramou uma glória, batizou com o Espírito Santo, renovou jovens, perdão foi liberado, vidas que precisavam ser restituídas em misericórdia, em graça, foram poderosamente tocadas. E alguns disseram: ah, mas parece uma boate noturna. É diferente. Se não produz diferença, a gente desiste. Agora, quando é diferente e faz a diferença, e muda, e constrói uma linguagem que transforma, nós apenas pegamos a vida.
a alegria, a energia dos jovens, para pular, dançar, saltar e se alegrar com eles. Aqui, diante do altar de Deus, do que diante do altar do mundo, do inferno e do diabo. Às vezes nós temos ideias diferentes, que são bem mais ortodoxas e religiosas, mas não mudam nada na vida das pessoas, não transformam nada na vida das pessoas. Gente que se veste da religião, é muito fácil colocar um terno, uma gravata, uma Bíblia, se vestir da tradição, mas viver uma vida com um coração amargurado que não perdoa, com um relacionamento conjugal que não é real, não é fiel, com filhos que não estão no altar. Ministrei algum tempo atrás sobre a origem das famílias a base das 4 gerações de maldição. Eu vou continuar essa mensagem ainda, e qualquer dia desse eu vou continuar. Só espero o pastor Wagner dar o comando. E eu fui questionado por muita gente, porque quando a Bíblia menciona que a cruz, alguns não aceitaram. Não, o sangue de Jesus, a cruz de Jesus me perdoou de todos os pecados. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, capítulo 38, são tantos textos. A alma do pai é do pai, a alma do filho é do filho. Queridos, citei até um exemplo, que no Brasil, quando o pai morre e tem dívidas, se são dívidas legais, o pai morre, a dívida é quitada, a dívida morre. Mas se as dívidas forem ilegais, por exemplo, agiotas, os agiotas vão produzir um inferno na vida da família, da esposa, dos filhos, para querer o dinheiro de volta. Infelizmente, a minha sogra e o meu sogro passaram por um momento de dificuldade financeira, porque o meu sogro emprestou alguns cheques para ajudar um irmão. Esse irmão sumiu, fez cheques altíssimos, quebrou a conta do meu sogro, deu uma série de problemas e se envolveu com agiotas. Esse homem sumiu no mundo, mas os agiotas vieram cobrar o meu sogro. Meu sogro não estava em casa, então eles encontraram minha sogra. E naquela época o meu cunhado, que era especial, totalmente especial, ele era deficiente. As pernas, os braços, ele não falava, ele era Claudemir, todo tortinho. O agiota chegou e falou assim: eu vim aqui levar alguma coisa. Aí minha sogra calou a boca dele quando puxou meu cunhado pela mão e falou assim: então leva meu filho para cuidar, que é tudo que eu tenho, que eu não tenho mais nada para você levar. Por quê? Porque são dívidas ilegais. E muita gente diz: mas quando eu olho para a cruz, pastor, não pode ter maldição em mim. Se você olhar para a cruz e absorver tudo que de lá vem, você está livre. Só que existe uma dívida ilegal. O diabo não vai abrir mão de você assim. Se você não ter a sua mente e o seu coração cheio do efeito da cruz, o diabo sempre vai aparecer com uma duplicata para cobrar você, para cobrar sua esposa, para cobrar seu filho, para cobrar seu neto. Olha aqui, está vendo? Porque isso vai passando de pai para filho, de geração em geração. Então é importante ter a consciência da cruz, do sacrifício de Jesus. Aleluia! O espírito da religião pode nos fazer parecer corretos, mas será que tudo dentro de nós está realmente correto? Ou quando o lençol for tirado, a gente vai correr em vergonha, porque debaixo nós estamos nus? Essa é a proposta. Estar coberto por um lençol também significa ter muita aparência, mas pouco conteúdo, e falta nos frutos do Espírito. Eu estou quase terminando, porque nós não vamos longe hoje, naturalmente, para que fique confortável para todos. O que mais ainda eu descubro, o que significa estar coberto por um lençol? Estar coberto por um lençol é você criar uma imagem de força e poder, mas quando você é confrontado, você não consegue se defender. É quando nós cantamos, poderoso Deus, mas na prática, parece que Ele não é tão poderoso assim. É quando nós criamos uma ideia de força, e quando precisamos usar essa força, ela não existe. A Bíblia diz que eles deram contra Ele. Quando você sofre um ataque, você tem um reflexo natural de erguer
braços. Mas ele não podia usar os braços e as mãos, porque ele segurava uma fossa. Ele segurava um lençol que tampava a vergonha dele. Ele estava sem força, ele não tinha condições de lutar. Ele não podia se defender. Quando vieram contra ele, o que eu faço? Será que eu deixo me bater e seguro a faça? Ou será que eu abro a mão e saio correndo e digo, eu preciso de ajuda? Estar coberto com lençol também significa o perigo de aparentar força e não ter força nenhuma. Porque não tem conteúdo, não é verdadeiro, o que está dentro não existe. Antes de que a nudez apareça, o diabo vai ter que arrancar a máscara. Porque quando a gente for tentar segurar a aparência, todo o resto vai poder ser visto. O que é ainda estar coberto com um lençol? O texto é interessante, eu gosto de frisar ele mais vezes. E um certo mancebo seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Irmãos, isso é muito forte. Ele teve acesso a um momento de glória. Pode parecer dor. Se você olha humanamente, é dor, escárnio, maltrato, violência. Para que bater nesse homem? Para que feri-lo tanto? Por que fazer isso, Judas? Por que acorrentá-lo desse jeito? O que estão fazendo com ele? Ele é um inocente, é triste, é revolta, não é? Mas o céu estava se erguendo em glória. Os anjos estavam preparando a manifestação da glória, porque ali estava a máxima da glória do Filho unigênito de Deus. Porque todo o universo agora declarava, ele vai morrer. Então significa que quando ele for ressuscitado, o diabo será vencido e o inferno será derrotado. Os dias estão contados. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que é estar coberto por um lençol? Estar coberto por um lençol significa participar da glória de Cristo, mas não ser capaz de revelá-la a ninguém. Eu conheço a glória, eu conheço o fogo, eu conheço a unção, eu conheço o poder, eu sei o que Deus é capaz. Mas quando precisamos revelar essa glória não